Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente voltou agora, só um minutinho aí que a gente está começando também a live lá pelo Instagram, né? Pessoal, eu quero agradecer a presença aí, a gente já viu aí que tem muita gente que já chegou depois aí, né? Zé Mário, Maurício, a Olívia, Suzane, Lauanda, a gente viu aí que tem o Éder, o Carlos Henrique, grande João Alves, de né? novo, João. Rapaz, daqui uns dias aí vai estar marcando presença aqui com a gente. Semana que vem vai dividir o palco aqui com nós. Vai estar aí com a gente aí falando sobre pulverização, né? Outros temas que são muito interessantes também, que eu acredito que são temas, que vão ter temas lá que vão estourar os 20 minutos também. A gente já queria pedir licença para vocês, pessoal, porque a gente acredita que hoje talvez possa estourar o tempo de novo, tá? Porque o assunto tem bastante discussão, é um assunto bem interessante. Então a gente não vai prometer que vai ficar nos 20 minutos, né, Flávio? Porque isso aí. Pode ser que aconteça, né? Mas trabalhar para não, mas talvez, né? Tá bom? Pessoal, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí. Nosso muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no canal e sempre lembrando, né, ativar o sininho de notificação para que vocês sejam notificados quando a live começa. Bom dia ao pessoal aí do Instagram, que já começou a nos acompanhar também. Tá? Eu me chamo Eduardo Moraes, eu sou instrutor aqui do Departamento de Soluções e Agricultura de Precisão, da Mato Campo, e a gente vai estar falando sobre seleção de discos hoje. Isso aí, Eduardo. Né? Bom dia, pessoal, todos do YouTube, também o pessoal do Instagram. Meu nome é Flávio Dojas. Trabalho na área de marketing com as soluções de plantio e pulverização e vou estar junto com o Eduardo aqui, falando sobre esse tema, mais um tema de plantio bastante vasto e que eu acho que também a gente vai ter muitas perguntas, muitas dúvidas, que é sobre seleção de discos, né, Eduardo? Isso. Pensa a responsabilidade que eu tô aqui, né, pessoal? Olha a responsa que eu tenho aqui, né? A gente vai falar sobre seleção de disco aqui com o Doris aqui do meu lado. Eu tô até tremendo na base aqui, meu Deus, tá? cara. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar sobre seleção de disco. Solta a apresentação aí pra gente, Thiago. Então, pessoal, falando sobre seleção de disco, primeira coisa que nos vem, né? O porquê que eu tenho diferentes tipos de disco para selecionar, né? Basicamente, a gente vai começar um pouco com o princípio lá do que a gente vai, para que a gente vai usar o disco, né? Seria o quê? Por conta da semente, né? Então, a gente tem aí a base da diferença entre discos. Por que a gente tem diferentes discos no mercado? É por conta dessa classificação de sementes, né? Justamente porque eu tenho 3 medidas da semente, né? Eu tenho largura, eu tenho espessura e eu tenho comprimento da semente. Então eu tenho aí, a gente está exemplificando, pessoal, a semente de milho, mas isso tem a mesma coisa com soja também, com todas as nossas culturas comerciais, sorgo, né? Girassol. Tá? A gente está exemplificando só a questão do milho aí, tá? Vocês estão vendo que a gente está falando muito sobre cultura do milho, né? Porque a questão dessa plantabilidade, sobre o cultivo, o plantio do milho, ele exige muito mais essa questão da precisão todos esses temas que a gente está falando, né, Flávio? Então, por isso que a gente está sempre referenciando com milho, Eduardo, né? Muito bem lembrado, desde a precisão da colocação da semente, dos 4 fatores que você explicou muito bem ontem, de maneira até cirúrgica, né? E também o milho é onde a gente tem mais pesquisas, né? Isso. E tanto lá fora quanto no Brasil. Apesar que soja no Brasil também a gente tem, mas quando a gente fala de plantabilidade é o que vem a primeira coisa no top ali de pesquisas é a cultura do milho, né? Isso. Então por isso que a gente está sempre referenciando o milho, tem uma imagem do milho aqui, alguma coisa assim. Mas isso vale, tudo que a gente está falando aqui, vale para todas as culturas comerciais, tá? Tá bom? Então a gente começa a falar sobre isso aí, né? Classificação de sementes. Então, aí eu venho a pergunta, né? Qual que é o melhor disco para semente, né? Aí é que tá, pessoal. Eu tenho aí na imagem aí para vocês terem ideia. Olha só, eu tenho aí uma mesma variedade, porém eu tenho peneiras diferentes, eu tenho formatos de semente diferentes dentro de uma mesma variedade. Então isso, pessoal,
vai me demandar diferente especificação de disco. Por exemplo, se eu for plantar aí um exemplo aí, ó, na imagem, se eu vou plantar uma peneira R3 mais R4, é totalmente diferente se eu for plantar um R1 mais R2. Se eu tiver um lote, se eu mudar o lote. Isso acontece muito, pessoal, quando a gente vai fazer vai começar a plantar e começa a plantar com uma variedade e às vezes ali, ó, muda o talhão e já muda a variedade. O pessoal continua com o disco da mesma forma. Esquece que a gente tem essas informações aí, tem essas diferenças da semente. Então, às vezes eu preciso de regular o vácuo diferente, eu preciso talvez até mudar o disco por conta do formato da semente. Então, tudo isso é muito importante, baseado nessa questão da classificação das peneiras. Então, a gente tem basicamente isso aí. Isso aí, Eduardo, muito bem explicado, e como forma de agregar, hoje, alguns clientes, quando a gente olha para a prática dele de plantio, a maioria tenta escalonar a colheita, né? Então, se a gente olha, igual vocês estão vendo aí para sementes ou híbridos, né, de milho, que é o termo correto, o cliente tenta plantar lá híbridos precoces, super precoces, de ciclo médio, ciclo tardio, para ele escalonar a colheita e não se complicar lá na hora mais crítica, ou numa das horas mais críticas do ciclo produtivo dele. E também a gente, olhando aí para essas sementes, né, pensem que quando a gente olha para a semente de milho e para a semente de soja, isso vai requerer alguns ajustes diferentes na plantadeira. Justamente. Então já pensem que a soja é uma semente redondinha, eu tenho que fazer ela chegar lá talvez na linha do canto da plantadeira, e as plantadeiras estão cada vez maiores, né? Então o deslocamento dessa semente de soja é totalmente diferente ali da CCS, baseado na pressão dela, né, positiva, para as linhas da ponta do que uma semente de milho. Então já começa aí, né? Então será que ela está chegando? Isso a gente nem vamos entrar muito, vamos falar bastante dos discos, mas é como você falou, e não esquecendo do peso também, né, o peso, Eduardo? Porque quando a gente já olha essa foto aí, dá para ter uma ideia que o peso das sementes, ou o peso de 1000 sementes, o famoso PMS, ele não vai ser igual só por essa foto. Outra coisa legal, né, que acho que é interessante comentar com o pessoal, os clientes, ano a ano, eles trocam variedades de soja. Trocam híbridos de milho. Trocam de marca, né? Trocam marca, trocam fornecedor. As próprias empresas sementeiras, dependente de quais a gente está falando, sem falar nome, marca, boa ou ruim, mas eles também produzem materiais que são diferentes na própria sacaria de semente. Isso. Então isso a gente tem que começar a se atentar, porque o plantio é uma das etapas bem críticas do processo. E último ponto, tem um cliente que produz a própria semente. Isso, esse aí. E aí a gente também vai entrar num ponto legal quando a gente olha peneiras, né? Porque é difícil aí saber o que vai acontecer. Isso, né? Assim, uma coisa bacana é que a gente tem a questão mesmo na peneira, às vezes a gente tem o formato do grão um pouquinho diferente, né? A peneira a gente leva em consideração as 3 medidas, né? Espessura, comprimento e largura, né? Mas às vezes a gente tem o peso dessa semente que é diferente, o formato dela que é um pouquinho diferente, então tudo isso influencia. Por exemplo, né, esse milho dessa peneira R3 e R4, eu posso ter problema ali de simplesmente essa pontinha fina dela entrar duas pontas dessa num furo de um disco e no momento de derrubar essa semente, ela me dá dupla. Então eu posso ter esse problema aí na minha distribuição da minha semente, né? Tá certo? Vamos continuar lá então, para a gente poder, para a gente dar sequência aí na questão dos discos, né? Então o que a gente tem aí, né? Rendimento da cultura, né, Flávio? Olha só que bacana. O que a gente falou ontem, né? Singulação. Então, olha só o que a gente tem aí. São 3 fatores que vai nos propiciar o rendimento da cultura, né? Que é singulação de semente, colocação de sementes e fatores agronômicos. A gente explicou ontem, né, que singulação é aquela questão que no cair das sementes ali são excluídos as sementes que são duplas e as falhas, para eu saber qual que é a porcentagem de sementes simples que eu vou ter por metro, né? Então é o quê? Se cada semente está no seu devido lugar, se realmente a semente caiu ali, se ela caiu só uma,
se ela não teve falha ou se ela teve dupla, né? Então, o que é a singulação, né? A gente tem lá seleção de semente, seleção do disco de sementes, nível de vácuo, condições de campo e manutenção. Manutenção a gente vai falar sobre algumas coisas. Boa parte disso aí, nível de vácuo e manutenção, a gente vai falar sobre os ajustes dos dosadores na nossa próxima live aí das 7h30 da noite, tá? Então já é um convite. Olha, para vocês terem ideia como que os assuntos estão ligados, né? Ontem a gente estava falando sobre singulação, hoje a gente está falando sobre singulação de disco, e na sequência a gente vai falar sobre ajuste de dosador. Então são 3 assuntos aí que estão interligados, estão conectados, né? Então a gente tem aí também a colocação das sementes, né? Manutenção da unidade de linha, né? Que a gente vai falar também mais tarde. A velocidade, principalmente a velocidade que interfere sim. Condições de campo, olha lá, já o segundo item aí que precisa de ter condição de campo, né? Acessórios da plantadeira, que a gente vai falar daqui um pouco, né? E observação e ajuste, sempre. A pessoa que está lá envolvida na operação tem que estar observando o tempo todo para saber se precisa de algum ajuste ou não. Lembra que a gente falou que muda de talhão, mudou de variedade, precisa fazer algum ajuste? Então tá aí, ó, fator colocação das sementes, tá? Então a gente também tem os fatores agronômicos, né? Que isso está ligado mais à parte da semente, que no caso a germinação dela, que é o poder de germinação, vigor da semente, né? Aí a gente tem temperatura do solo, porque se eu tiver uma temperatura muito alta, se a gente não tiver a profundidade correta, essa temperatura do solo vai influenciar e vai abortar a germinação da minha semente. Mas se não tiver palha também, isso, né? Uma quantidade boa de palhada. A nossa palhada, né? Que a gente vai ter aí, ó, a questão do... Por que é importante a distribuição da palhada, né? Os fatores agronômicos da distribuição bem feita da palhada durante a colheita, que vai ser a nossa primeira live de colheita. De colheita. Né? Então, já chamando vocês lá para uma live futura lá, que vai influenciar justamente nessa questão do plantio, né? Temos a umidade também, que ela é muito importante, a gente ter a umidade correta para que a semente tenha essa condição de trocar essa umidade com o solo, né? Se o solo tiver em concorrência aí, né, para reter essa umidade, ela pode ter umidade no solo, porém o solo vai estar retendo essa água, né? Então eu preciso ter umidade disponível para essa semente. Questão de nutrientes, que é a adubação, e a questão um pouco do preparo do solo, e a gente vem aí controle de praga e clima, né? Que já começa a falar também da nossa live sobre pulverização, né? Sim. Olha só que bacana. Um slide linkando praticamente quase todas as nossas lives, né? Que são ajustes durante a operação, que são condições de campo, controle de pragas e manutenção dos nossos equipamentos, né? Então, olha só, está tudo linkado aí sobre os nossos assuntos, né? O que a gente tem mais aí? Questão dos discos recomendados. A gente quis trazer aí, né, Flávio? Uma relação prévia, assim, do que a gente recomenda, o que são os discos recomendados para as principais culturas, que seria o milho e a soja, né? O milho, no caso, seria o disco de 30 células, o Promax 40 e um disco sem furos, né? O que a gente tem a soja também? Eu tenho lá a soja de baixa população, 36 furos, né? 36 células, né? A soja 64, eu tenho o Promax para a soja, eu tenho o Promax 40, 50 e 64, né? De acordo com a nossa população. A gente vai ver isso até ali bem desenhado, bem detalhado daqui um pouquinho. E interessante aqui, Eduardo, a gente comentar que o disco ali sem furos, a gente só colocou ali que ele tá como um disco de milho, mas ele é um disco cego, né? Isso. Que aí vem toda a instrução, ou um conjunto de instruções para o pessoal da concessionária, né? Para os técnicos fazer essa furação, toda a gabaritagem. Isso. E óbvio que a quantidade de furos, o diâmetro dos furos, o como fazer, tá ali no manual de instrução, e ele é um disco que pode ser aplicado para qualquer cultura. Então, acontece muito com girassol, sorgo, por conta de ano a ano os fornecedores de semente, né, estarem mudando as peneiras, e às vezes a semente ela fica muito chata, muito compridinha, a gente tem que partir para o disco sem furos. Então ele se aplica ali a qualquer cultura. E aí a gente dimensiona o disco para aquela semente, perfeito. Né? E aí, só para deixar também vocês a par, o que vem hoje nas plantadeiras, né, como padrão, é o disco de 30 de milho, que vocês já estão vendo ali em cima, o 36 de soja, o 108 e o Promax 40. Tá? Então esses quatro vocês já vão estar preparados para já fazer o plantio na largada.
Tá. E inclusive com as rodinhas ejetoras que o Eduardo vai mostrar já já. Tá, que é um dos acessórios que a gente tem lá da plantadeira. É o principal acessório que a gente tem para a questão de seleção de disco. Com certeza. Tá bom? Então, dando sequência aí, pessoal, a gente tem aí um exemplo para vocês terem ideia aí, ó. É um disco de semente, no caso aí, está mostrando um disco de 36 furos, né? Olha só o que a gente quer chamar a atenção nessa imagem para vocês. O diâmetro do furo, né? 4,37 milímetros, né? Então, olha só, ele dá uma especificação. Essa informação, pessoal, a gente tem aonde? A gente tem lá no nosso manual do operador. Essa quantidade aí, ó. O que ele fala aí nessa quantidade? É muito amplo, né? Mas a gente vai ver aí agora há pouco que tem uma especificação melhor, a gente tem um dimensionamento melhor, né? O legal aqui, pessoal, eu vi que daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas, eu vi que o Acácio já mandou a primeira ali. Interessante aqui, ó, não se assustem, não se atentem com a quantidade de sementes por quilo. Isso. Que a gente fez um trabalho há um tempo atrás para traduzir isso aí para vocês em sementes por metro, né, Eduardo? Isso. E sementes por hectare. Então, isso aí, a gente fez um compilado aí de informações nos nossos manuais e tudo que a gente tinha de informação para a gente traduzir isso aí para vocês. Ele só como recomendação, pessoal, vocês viram que é um disco que ele tem cavidade, né? E que ele tem ali 36 furos e aparentemente ele tem mais 2 carreiras ou 2 fileiras ali de furos. Então o que a gente não recomenda? É que vocês façam furos ali por conta própria. Isso. E inventem um disco de 72 furos, por exemplo. Isso. Por quê? Primeiro que talvez o furo não vai ser feito da maneira correta, não vai bater o diâmetro com os 4,37. Não existe disco de 72 nosso, da John Deere. Então a gente tem o 64, tem o 108, então é só essa recomendação para não furar. E daqui a pouquinho a gente chega com a tradução das sementes por quilo ali para vocês não assustarem, né, Eduardo? Justamente. Que é melhor. Tá? Então, pessoal, a gente tem aí, então, uma seleção, já começando a falar sobre características de disco, né? Então, a gente passando para frente aí, a gente vai ter aí algumas outras informações, né? Eu tenho aí, por exemplo, aí um disco de 108 furos, né? Que é um disco de carreira tripla, né? Eu tenho 3 carreiras aí, de mesmo diâmetro os furos de mesmo diâmetro do 36 furos, né? Que são de 4,37 milímetros, né? Olha só para vocês terem ideia, a questão das sementes por quilo lá também é muito amplo, né? A questão dessa utilização, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente aí, para a gente poder ter essa especificação, tá? E vale a mesma recomendação de não sair tapando o furinho, como a gente já viu no campo, e virar um disco ele se tornar um 72. Isso. Tem gente, pessoal, que perde o disco de 36 simplesmente porque acha que fazendo um disco de 72 furos vai ser melhor. Isso. Tipo assim, o pessoal joga o disco, tipo assim, não vamos falar que joga fora, né? Mas ele deixa de ter esse disco de 36 furos, que eles falam assim, eu já tenho um de 40 aqui, eu vou pegar aqui e vou reutilizar esse disco de 36 para fazer um de 72. E o interessante, Eduardo, pegando o teu gancho, que foi muito bem colocado, a gente tem não só esses 4 discos, né, que vem na plantadeira, a gente tem uma infinidade de tipos de discos, se não me engano, são 52 tipos no total, quando a gente abre todo o manual ali da plantadeira, ou das plantadeiras. Então, às vezes a gente nota que o cliente ele sai furando o disco, ou sai tapando, às vezes por uma falta ali de um pouquinho mais de conhecimento na hora de ajustar a outros fatores da plantadeira, que a gente vai comentar hoje, e também na parte da noite, e alguns acessórios, como o raspador, ou como a roda ejetora, ou mesmo o nível de vácuo. Então, não precisem sair correndo, fazendo furo, até porque, né, ou tapando o furo do disco, até porque, pessoal, tudo isso que chegou para vocês foi objeto de estudo, pesquisa, e tá tudo Teve gente datado, que gastou tempo, né? Gastou fosfato, como a gente brinca, né, para trazer isso pro mercado, né? Isso é muito interessante mesmo, porque às vezes o pessoal, lembra lá que a gente falou, né? Às vezes o pessoal nem troca o disco quando troca de variedade e ao mesmo tempo quem faz isso às vezes até fala assim, mas a minha distribuição não tá boa, eu vou pegar esse disco aqui e transformar ele para 72 furos. Da mesma forma, entendeu?
temos aí, então, diferentes tipos de semente. Então, para diferentes tipos de semente, a gente tem diferentes tipos de disco. Isso aí. Então, não é você refazendo um disco, igual a gente tem um disco, o disco 100 furos lá, que aí sim é um disco preparado para você vir gabaritar e preparar, dimensionar um disco para a sua necessidade, né? Mas aí tem toda uma regrinha para ser feito esse gabarito, né? É diferente de você pegar um disco de 36 e simplesmente sair com a furadeira, Sim, furando ele lá para 36, para 72 furos, né? Então, a gente voltando lá para a nossa apresentação, né? A gente tem aí o outro disco, né? Que seria o de 30 furos, né? Olha a diferença da dimensão do furo, né? O diâmetro do furo aí foi para 3,57, ou seja, eu tenho um furo menor, né? E ele é específico para milho médio, esse aí, né? Então, por quê? Porque ele tem uma baixa população e a gente tem aí a questão da dimensão desse disco. Quero só manter uma observação, olha lá, de 3.500 a 6.173 sementes por quilo. Tá vendo que a gente diminuiu a furação, porém a questão das sementes por quilo não diminuiu? Por quê? Porque a questão do milho, ele é maior, a semente é maior, mais pesada, entendeu? Então, a gente tem aí uma diferencinha de condição de disco, né? Perfeito, Eduardo. E outro ponto, pessoal, já nós vamos entrar, né, ali no que eu brinquei, que é a tradução, né, que a gente vai sair de sementes por quilo e entrar no sementes por metro e sementes por hectare. Interessante é que vocês têm que ter em mente que ali dentro, ali naquela parte central do disco, eu vou ter um dosador, né, um eixo ali que tem um motor que toca ali, que move o disco, e que ali eu tenho a limitação entre ir muito devagar com a plantadeira ou ir muito rápido, que ali tem um limite de rotação mínima e máxima. Então isso explica o porquê um disco talvez de 30 furos, 36 furos de soja, ou 30 de milho pequeno e médio, talvez não vai te entregar uma população alta com velocidade alta. E é isso a gente vai explorar daqui a pouquinho. Então é só para vocês entenderem que ali, onde é que a gente encaixa, sim, a gente tem que respeitar um limite de giro mínimo e máximo do eixo do dosador. Isso é muito importante porque tem gente que às vezes está lá com disco de 40 furos, querendo colocar uma população de 350 mil plantas por hectare, certo? Então a gente tem aí, o disco já está acima da capacidade dele lá, a distribuição não fica boa, e às vezes pode até como assim, condenar o disco. Esse disco não tem a distribuição boa, sabe? Isso aí eu já vi no campo, essa questão acontecer. Nós vamos para a pergunta? Vamos para a pergunta. Então vamos lá. O Acácio mandou uma que eu vi já há uns 10 minutos atrás, que eu acho que o Eduardo respondeu, acho que há uns 2 slides atrás. Olha lá, o Acácio está perguntando aí, né, qual que é a vantagem desse disco de 30 células, por que ele é recomendado para o milho? Acácio, vamos lá. Vantagem, ele é um disco de célula, então se você olhar ali, se você lembrar daquela foto das peneiras que o Eduardo mostrou, sementes que tem um formato mais irregular, ele vai bem. Ele tem 30 furos, então é uma quantidade baixa de furos, ele trabalha com população baixa. E se você olhar ali, ele também, nas especificações, né, ele tem um diâmetro um pouquinho menor, em torno quase de 1 milímetro, menor do que os de 108. E aí você vai ver que ele vai se encaixar ali até um limite de população e vai atender ali plantios com velocidade não muito altas, um tamanho, uma peneira de semente boa, que tem aquela furação ali de 3,57, se não me engano. Isso, 3,57. E com taxas também baixas, né, de plantio. Aí, taxa, quando a gente fala, é sempre sementes por hectare ou sementes por metro. Até porque ele tem pouco furo, não vai conseguir rodar, jogar uma população tão alta, né? Visto que as nossas populações de milho aí variam de 50 e poucas mil sementes até, vamos extrapolar aí, no máximo, até uns 80 mil sementes por metro, sementes por Isso, hectare, Brasil. né? Brasil, né? A nível Brasil, porque a gente encontra aí populações diversas aí no mercado, né? Vamos para mais uma pergunta aí, do Ronaldo Nunes Santos. Rapaz, esses dois aí estão disputando, né? Já vamos aproveitar aqui, ó, olha só, né? O pessoal tá disputando aqui, ó, bonezinho da MacCampo, a MCPO, né? Do nosso mutirão, nosso bonezinho, o boné tradicional verde aí, né? Verde John Deere. E o nosso, tem um outro boné preto aqui, ó, do nosso MacCampo, da MacCampo também, MacCampo John Deere.
Cara, são bonés aqui, são muito bons. Eu mesmo tenho um de cada desses aqui. Assim, a gente não usa aqui agora, aqui dentro, porque não faz muito sentido, né? Mas eu tenho esses bonés aí, são muito bons. Então, dá para se entender o porquê que o pessoal briga tanto por esses bonés, né? O Ronaldo, eu acho que nós comentamos antes ali, mas talvez a tua pergunta veio depois, não tem problema. São 4 os discos que vêm com a plantadeira, e se você lembra ali, o Eduardo mostrou para nós no slide, é o milho 30, né, que é o milho pequeno e médio, soja 36, Promax 40 e o soja 108 ou alta população. São esses 4, mas lembrando que aí tem uma vasta gama de opções aí para você estar fazendo a compra do teu disco, inclusive disco cego ou com mais ou menos furos. Tá? Isso, justamente. A pergunta do Alexandre Barcelar. Eita, tá lá, ó. O grafite faz diferença nesses ajustes ou não é necessário? Vamos falar assim, isso é cenas do próximo capítulo. Alexandre, vamos responder essa pergunta sua na nossa live de hoje à noite. E assim, ó, eu só vou dar uma dica, eu vim até de cinza, e o Eduardo também, só para te dar uma resposta. Aí nós vamos complementar, e muito importante, e se faz totalmente necessário, a gente complementa à noite. A gente responde com certeza. Direito. Mais cenas do próximo capítulo, viu, Alexandre? Tá bom? Voltando aqui para nossa apresentação, então, né? Então a gente tem aí, por finalmente, o nosso disco Promax. Olha a diferença dele, né? Eu tenho aí canaletas, né? Que eles vão servir para 2 coisas. Eles vão servir para agitar a semente ali no nosso dosador e, ao mesmo tempo, ser um guia para essa semente, para ele ficar igual a imagenzinha aí em cima, ó. Ele serve de guia para direcionar a semente lá para o nosso furo, né? Olha lá, para a gente falar que a gente não fala só de milho, né? A imagem da soja aí no disco, e o né? girassol maior, né? E o girassol maior, né? Então, pessoal, olha só para vocês, chamar a atenção aí para o diâmetro do furo desse disco, né? 4,50 milímetros, né? Então, olha só. Vocês estão vendo que a gente tem furos de diâmetro diferente, pessoal, nos discos? Então, com isso, eu tenho ajustes de vácuo diferente para cada disco. E o ajuste do vácuo também vai diferir dependendo da minha semente, do meu PMS, tudo isso vai interferir. Então, a gente vai falar sobre o ajuste do vácuo lá no ajuste do dosador à noite, né? Só para vocês terem esse entendimento que não são coisas separadas. É uma coisa ligada à outra. Com certeza, tá, Eduardo. E complementando, pessoal, o Eduardo falou das canaletas ali do Promax 40. Além dele ajudar na trajetória ali, guiando a semente até o orifício, onde é que ela vai ser presa ali pelo vácuo, as reentrâncias ali, né, as cavidades ali do disco, elas fazem a própria agitação da semente dentro do dosador. E aí, particularidade sobre o Promax, pessoal. Eu, particularmente, eu gosto muito desse disco. Primeiro porque ele é um disco que, bem ajustado, com a roda ejetora, que nós vamos comentar daqui a pouco, ou com o expulsor da semente, né, o ejetor, ele vai bem para milho e soja, desde que seja respeitado peneira, né, e ali a furação e também população. Isso. Então ele é um disco que, bem ajustado, ele tem um desempenho muito bom em relação ao 108. Isso. Em relação ao 36, óbvio que daí, em relação ao 36, ele tem a limitação de população, tem 4 furos a mais, e o diâmetro um pouco maior, e o que a gente tem que se atentar a ele, se vocês olharem e observarem a foto, ele não é um disco de cavidade. Isso. E aí, quando a gente tem discos que são lisos ou planos, exigem talvez um pouquinho mais de vácuo lá na hora de se ajustar. Justamente. E o que a gente vê no campo? A gente diz para o produtor, usa o Promax, é um disco excelente. E daí ele mantém o mesmo ajuste de vácuo do disco anterior que tem cavidade. Porque eles fazem o quê? Eles padronizam pela semente. Eu estou usando soja, o meu vácuo é tanto. E vem essa história, é bem isso, e vem essa história já acontecendo há algum tempo lá na vida do produtor. Então, se tiver um disco aqui que a gente gosta muito do desempenho, que é muito bom, são os Promax, tanto 40, 50 quanto o 64. Primeira agitação, peneira, a infinidade de população que ele te permite. E aí, só lembrando, pessoal, usem roda ejetora. O Eduardo vai fazer uma continha aqui que vocês vão ver que a roda ejetora, ela
se paga muito rápido. Isso. Acho que no primeiro plantio já vai estar paga. E se atentem para o ajuste de vácuo para esse disco. Ele vai exigir 1 ponto ou 2, talvez 3 a mais, se a semente for muito grande, de vácuo que você tem contra um disco de cavidade. Isso, justamente. Reforçando mais uma vez, né, pessoal? Mudou a semente, mudou a minha variedade, eu tenho que verificar se o meu disco está condizente com aquela variedade, com aquela semente, tá bom? Mais uma vez, a gente tem que sempre estar observando a questão do disco com relação à nossa semente. Não é simplesmente, vou plantar milho, o meu disco é esse. Vou plantar soja, o meu disco é esse. E nem padronizar. Eu vou plantar milho, o meu vácuo é de tanto. Vou plantar soja, o meu vácuo é de Y. Vamos falar assim, porque tem gente que usa o vácuo aí e a pressão da CCS em vários formatos diferentes. Ou né? coloca a regra, né? Uma é o dobro da outra. Isso. Mas enfim. A gente tem isso demais no campo, tá? Dando sequência aí na nossa apresentação, então, né? O que a gente tem aí, então? A nossa roda ejetora, ou raspador, né? Então, o que é a principal diferença dessa questão da roda ejetora? Eu posso usar a roda ejetora num disco de célula normal, num 36 furos, num 30 furos? Não consigo, pessoal, porque o disco, o Promax 40, o 50 e 64, eles têm uma cavidade onde a rodinha injetora faz o deslocamento ali no disco, ela é diferente. Então, o disco é preparado para que eu tenha essa rodinha ejetora, tá bom? Então, ela é um acessório para o disco do modelo Promax, tá bom? Então, mas como se diz, a gente já tem o Promax 40 na plantadeira, né? Só lembrando, Eduardo, ali para vocês na parte verde, tá aí como item opcional, a roda ejetora, a partir de 2018, quase há 2 anos atrás, se não me engano, o ponto de corte foi julho, por aí, a roda ejetora já vem nas plantadeiras como um item padrão. Isso. Então você já tem um Promax com a roda ejetora, então o teu plantio já vai ficar bem ajustado, na melhor condição possível, que é do acessório, roda ejetora, mais o Promax 40. E a gente já viu também, o Flávio, que o pessoal chegou no campo, tinha as rodinhas ejetora e usando o Promax 40 e não instalou, não estava trabalhando com as rodinhas ejetora. Acontece. Estava trabalhando com raspador. Acontece. Então, a gente vai exemplificar agora qual que seria, por que é o uso dessa, por que seria interessante o uso dessa rodinha ejetora, principalmente com milho, né? Assim, principalmente com milho, porque o milho às vezes solta aquelas casquinhas e ela vai e tampa o furo do disco. E a gente vamos falar assim, vamos começar a falar nos dados da nossa conta aqui, né? Vamos falar que a gente está plantando aí 3 sementes por metro e a gente tem um disco de 40 furos, a gente tampa um furo desse. E vamos trabalhar com ele por 1 hectare, né? Então vamos lá, vamos pegar o nosso flip chart aqui. Vamos fazer uma continha aqui, pessoal. Deixa eu só virar aqui para o nosso cabo ficar diferente. Enquanto o Eduardo vai, antes dele começar a conta, vocês viram que ele comenta sobre o raspador, né? O raspador, a função dele não é desgastar ou raspar o disco. A função dele é também remover detritos ali de discos que têm cavidade. Tá? Então, tem muito cliente que tira o raspador da plantadeira porque acha que ele está desgastando o disco. Não é isso. Às vezes o que a gente tem que verificar é a folga ali, que nós vamos falar à noite, né, às 7h30, da folga do próprio disco ali no eixo do dosador, né, no cubo. Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? A gente está fazendo aqui aquele desenho, deixa eu ver se vocês conseguem... Melhorou. Melhorou, né? Então, o que a gente está fazendo aqui, pessoal? A gente está aqui com aquela continha dos metros lineares, né? Então, como que eu calculo aqueles metros lineares? Eu até fiquei achando que ficou a gente ficou até devendo isso ontem, quando a gente falou em metros lineares lá, para poder fazer aquela continha lá da estimativa do coeficiente de variação, né? Então, o que eu tenho? A gente faz essa conta do metros lineares da seguinte forma. O meu hectare não é 10 mil metros quadrados? Deixa eu só mudar o nosso pincel aqui. 1 hectare não é 10 mil metros quadrados? Então, o que eu tenho aqui? 100 por 100, um retângulo de 100 por 100, né, pessoal? Então, eu tenho aqui 10 mil metros quadrados. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar a isso naqueles metros lineares? Eu tenho lá, pessoal,
vamos falar assim que eu tenho meu espaçamento de 50 centímetros, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 100 metros aqui de largura aqui e vou dividir por 0,5, para eu saber quantas linhas que eu vou ter nessa largura, né? Porque 0,5 é 50 centímetros, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 100 metros e dividir por 0,5, eu vou ter aqui, ó, 200 linhas. Aí só lembrando que 0,5 ou meio metro é o espaçamento dos carrinhos da plantadeira. Pode ser 0,45, pode ser 0,76, 0,90, se for algodão, milho, 0,70, etc. Justamente. Aquele, quando eu tenho 45 centímetros, então eu vou colocar aqui 0,45. Então eu vou dividir 100 por 0,45. Então eu vou ter 200 linhas. Como que eu vou saber que eu tenho o comprimento dessas linhas? O comprimento dessas linhas é 100 metros, porque eu tenho um retângulo aí, um quadrado de 100 por 100, né? Então eu vou ter aqui, ó, 200 linhas vezes 100 metros. O que que eu vou ter aqui? 220 mil, perdão. Metros lineares. 20 mil metros lineares, né? No caso aqui, 20 mil metros lineares. Desculpa a letra aí, viu, pessoal? E a voz também. Então, aqui eu tenho 20 mil metros lineares. Então, a gente falou lá que a gente está com um disco Promax 40, né? 40 furos. População de 3 sementes por metro, certo? E a gente está falando que um furo desse tampou, né? Então, o que que a gente vai fazer? Então, como que a gente vai... A gente, para poder rodar esse disco aqui, quantos metros ele vai rodar, vai dar uma volta, né? Então, a gente tem aqui, ó, 3 sementes por metro, né? A gente pega com base nos furos, né? Então, pessoal, a gente vai ter aqui um total de 13,13 metros para ele dar uma volta, né? Então, a gente tem lá, a cada 13,3 metros, a gente tem uma... Isso aí, uma falha. Uma falha. Ou seja, eu tenho 13,3 metros para ele dar uma volta. Então, a cada volta que ele dá, eu não estou com um furo tampado, então eu vou ter uma falha. Ao invés de eu ter 40 espigas de milho, eu vou ter 39. Isso, justamente. Para ser bem prático, né? Bem prático. Então, a gente não tem aqui no hectare, eu não tenho 20 mil metros lineares, então eu pego aqui, ó, 20 mil metros e divido por, pego aqui, ó, 13,3 metros, né? Então eu vou ter o que aqui? Quantas falhas que eu vou ter aqui? Deixa eu só pegar minha colinha aqui de cabeça aqui. Eu vou ter... Calculadora. Vou ter que pegar a calculadora aqui. Eu vou ter aqui 1.500 falhas. Eu já achei na minha colinha aqui. 1.500 falhas. Olha só, em 1 hectare eu tenho 1.500 espigas a menos. A gente calculando aqui, mais ou menos, pessoal, mais ou menos, 250 gramas o peso de por espiga, né? Por assim dizer. Por espiga, a gente vai ter o quê? Aproximadamente um disco desse vai ter aqui, vai nos dar aqui 6,25 sacas em 1 hectare. Agora eu falo para vocês, será que isso aqui não paga uma rodinha ejetora, pessoal? Essas 6,25 sacas aqui? Pelo preço que está o milho, acho que vai sobrar, né? Eu acho que sobra, né? Faz aí, ó, R$56 a saca do milho que está em média hoje, né? Olha só para vocês terem ideia do custo. Interessante, disso, Eduardo, né? é que se vocês acompanham o raciocínio, aqui a gente está partindo do princípio que um furo de uma linha ficou tampado durante 1 hectare. Isso, um único furo de uma linha. Isso pode acontecer com mais de uma linha e pode acontecer mais vezes. Então, talvez esse número não seja aqui 6,25. Talvez seja até superior, né? Então, é só para vocês entenderem o que se passa e usem a rodinha ejetora e, se possível, com o Promax 40, até mesmo 64, né? Que exige um pouco mais de população que a gente vai ver nos próximos capítulos. Tá. Só lembrando, pessoal, que aquele negócio lá que é um acessório, deixa eu só retirar o nosso flip chart aqui. Só para lembrar, ela tá como acessório lá, naquele
íconezinho verde lá, porque se eu for comprar o Promax 40, aliás, o Promax 40 vem na plantadeira, ele já vem com a rodinha. Agora, se eu vou comprar o Promax 50 ou o Promax 64, eu tenho que comprar o disco e a rodinha é separada, ela não vem junto com o meu disco, tá? Por isso que ele é um acessório, por isso que ele é um opcional. Eu posso comprar o disco 64 sem a rodinha, mas eu acho que pela conta que a gente fez aí, acho que não compensa, né? Se a gente for pegar um disco de 64 furos aí, essa conta ainda ela extrapola talvez até muito mais do que isso, né? Tem mais alguma pergunta nesse momento aí, Thiago? Eu vi o Acácio ali, quem mais? O Acácio tá no 12 aí com essa questão das perguntas, né? Tá focado em ganhar mais um boné, né? O Rafael é boa. Ó, para o plantio de feijão, o disco Promax, no caso aí, é recomendado? E qual modelo é melhor com população entre 12 e 15 sementes por metro linear? Que pergunta, né? Acho que foram duas aí, né, Rafael? Vamos lá. Para feijão, a gente tem 2 discos, se não me falha a memória. Um de 56 furos e agora eu não me lembro o outro, mas a gente tem como consultar, mas a gente tem 2 discos de feijão específicos. Acontece que algumas sementes de feijão, a gente pode usar os discos de soja, que elas são bem parecidas. Então, o que para responder a tua pergunta, se o Promax vai plantar feijão, é basicamente largura, espessura, até o comprimento não, mas o diâmetro do furo se vai bater ali com a semente de feijão. É difícil, já te aviso, é difícil bater a semente de feijão com a furação do Promax 40, mas a gente tem disco específico para feijão, tá? Fica tranquilo. E a segunda parte da pergunta, a gente vai responder já, que eu acho que é sobre a população de 12 a 15 por metro, né? Segura aí, Rafael, que a gente vai entrar, o Eduardo vai passar já para nós. Isso, tá bom? Tem mais uma pergunta do Acácio aí que tá assim. Ó, deixar o bujão de semente com semente de um dia para o outro atrapalha alguma coisa para essa semente passar no furo? Alguns dos produtos que são preparados de semente geram a cera, né? Acho que o que ele quis dizer, o Acácio, em relação ao tratamento de semente, né? Com alguns produtos alguns, até fungicida, nematicida, tudo que já vem nas sementes prontas ali, por exemplo, de grandes indústrias de fornecimento de semente. Pode sim, Acácio, você entendi a pergunta, pode sim. Agora vai atrapalhar muito menos do que se a gente deixar dormir uma cauda lá no tanque do pulverizador, né? Não tem nem comparação. Mas vai acontecer. Agora, o excesso de umidade, sim, com certeza ele é prejudicial. Para fazer a semente chegar lá na linha, né, da CCS para os dosadores, e também pode atrapalhar do próprio dosador do disco até ela chegar no solo, ali no tubo condutor. Principalmente porque a gente tem um processo físico ali, né, que o ar fica quente dentro da CCS, também, né, e durante a noite a gente tem um resfriamento das paredes da CCS e pode gerar a condensação de água dentro da CCS. E até para o tratamento, né, de sementes. Isso. Tem muita gente já estudando, não tem muito a ver com o conteúdo aqui, mas tem. Muitas empresas estão estudando isolamento térmico para caixas de semente, isso de qualquer marca, né? Isso. Por conta de aquecimento e inviabilização de alguns tratamentos, né? Principalmente de um dia para o outro. Isso. Mas sim, vai ser afetado, Acácio, respondendo a tua pergunta. Beleza? Pessoal, só lembrando aí, né? Qualquer coisa a gente tem aqui o nosso 0800 aqui para vocês entrarem em contato, e do lado aqui a gente tem o nosso WhatsApp, né? Tá bom? Então, qualquer coisa, pode entrar em contato aí que a gente vai estar auxiliando vocês aí a responder qualquer dúvida, né? Voltando lá para a nossa apresentação, né? Então, a gente tem aí a questão de um resumo comparativo aí para disco de soja, né? Vamos falar assim, não é essa pergunta aí a sua ainda, não é essa a resposta sua ainda, viu, Zanetti? Como se diz, segura a Jerusa aí um pouquinho. A gente tem aí 3 tipos de disco, né? Promax 40, 64 e 108 furos, né? Então, olha a recomendação aí, ó. Tem uma observaçãozinha pequena, as letras miúdas, né? Validações para 4,5 a 7,5 km por hora, né? Então, tem lá, Promax 40, de 8 a 18 sementes por metro. Promax 64, a gente tem lá de 14 a 24 sementes por metro.
e 108 células, a gente tem lá de 15 a 30 sementes por metro, tá bom? Só lembrando que a gente tem aí 2 tipos de discos com características diferentes, né? Isso. A gente fala assim, 2 tipos de disco, porque eu tenho um da série Promax e um de célula normal, né? Porém... Cavidade e o liso. Isso, cavidade e o liso, né? Então a gente tem aí uma diferença aí, pode ter de ajuste de vácuo e tudo mais, tá bom? E agora a gente tem aí, só para resumir para vocês aí, resumir assim, questão de mostrar a questão da diferença da performance do Promax entre o de células normal, né? No caso aqui, o 64 e os 108 furos, né? Então a gente tem essa linha vermelha, a 6 km por hora, com esse espaçamento de 45 centímetros aí. Tá vendo que embaixo a gente tem população? Então, beleza, né? Essas sementes por segundo aí, esses 50 aí, equivale, nesses 6 km por hora, nos equivale a 30 sementes por metro. Olha lá para vocês terem ideia. Para essa população aí, ó, abaixo disso, qual que tem melhor performance? Promax. 64. Certo? Então, a gente, olha só, eu vou passar aqui para 8 km por hora. Aumentei a minha velocidade. Essa velocidade, com esses 50 sementes por segundo aí, eu vou ter a taxa de 22 sementes e meia por metro, tá bom? Então a gente converteu aí de sementes por segundo para sementes por metro linear, né? Olha só para vocês terem ideia, ainda assim o Promax continua com a performance, melhor performance. A questão tá vendo que ele já chegou próximo à divisão entre linha de performance? Se eu aumentar essa velocidade para 12 km por hora, eu já vou ter ali acima de 330 mil, mais ou menos 340 mil sementes, eu já vou ter a performance melhor no disco de 108 células, tá? A gente não colocou 12 km por hora porque não é muito usual a questão desse plantio a 12 km por hora, né? Tirando a nova plantadeira, né, Exact Emerge, no restante, não é bem usual, deixa de ser usual 12 km por hora, né? Isso. E a gente tem na Exact Emerge, a gente tem um conjunto de disco diferente desses discos aqui, tá bom, pessoal? A gente tem todo sistema de distribuição é diferente. Isso, justamente. Só fazendo essa ponderação aí, tá bom? E aqui, Zanetti, respondendo a sua pergunta, que eu sei que você é meio ansioso aí, então aí a gente tem as recomendações por tipo de distribuição, né? Regular, melhor e distribuição ótima, né? Então a gente tem aí os principais discos, né? 108 células, 64 células, eu tenho o Promax 64, Promax 40, Promax 50 e 36 células. Olha lá para você ter ideia. Eu tenho aí, ó, essa distribuição. O que é regular? Vamos dar um exemplo do Promax 40 aí. Ele tem a distribuição regular de 15 a 18 sementes por metro, né? A distribuição melhor dele é o quê? De 12 a 14 sementes por metro. A distribuição ótima dele é de 8 a 11 sementes por metro, ou seja, então eu tenho aí uma faixa de aplicação desse disco que eu posso estar utilizando, visto que eu tenho que olhar minha semente, eu tenho que olhar minha pressão do vácuo, tudo ali de acordo com a característica da minha semente. Primeira coisa, acho que olhar, ajudando o Rafael também na resposta, primeiro é que você viu, Rafael, que tem mais de um tipo de disco que a gente pode recomendar para você. Pode ser o Soja 64, que também é um disco que a gente usa para a cultura de algodão, Promax 64. Isso. E aí, ó, não encarem essa tabela como algo escrito na pedra, porque é óbvio que ela vai ter ela tem as zonas ali de transição, né, entre distribuição regular, ótima, e distribuição melhor. Por quê? Porque tudo depende da velocidade também, né, Eduardo? Justamente. À medida que eu aumento ou diminuo a velocidade, essas taxas ou populações, elas vão mudar. Então, 36 vai te ajudar, Rafael, dependendo da tua velocidade. Soja 64, Promax 64 e Promax 40. Então, só na pergunta dele, a gente tem 4 discos disponíveis. Que vai depender do quê? Da nossa condição, da nossa semente. Não esquece do diâmetro, né? Porque às vezes você vai, eu quero usar o Promax, o diâmetro não bate, a semente é muito pequenininha, então já tem que riscar um fora, né? Então, pessoal, somente lembrando isso aí, que vocês precisam sempre estar avaliando a condição da sua semente para você estar selecionando um disco, tá? Tá ligado diretamente à peneira dessa semente, a essa classificação da semente, essa questão da seleção do disco. E, principalmente também, outra coisa que é muito importante, velocidade de operação, né, Flávio? Então, a gente viu aí que com a velocidade, a gente tem uma mudança drástica de performance do nosso disco, né?
seja ele qual for que a gente selecionar, né? Isso. Então, a gente tem aí uma diferença, sim, entre o disco. Não é aquela questão, eu vou plantar milho, eu vou usar o disco de células aqui e vou plantar todo o meu milho, vou mudar lá, vou plantar 5 variedades e vou utilizar o mesmo milho. Então, o mesmo disco, perdão. Então, eu tenho que fazer avaliação a cada mudança de variedade, a cada mudança de peneira, eu tenho que fazer uma reavaliação dessa questão do meu uso do meu disco. Com certeza, e para complementar, o que explica é a própria tabela. Lembra que a gente comentou que o Promax é um disco de milho, e ele aparece na tabela de soja, e ele planta muito menos do que 8 sementes por metro. Isso. Porque aí, óbvio que a gente está se baseando em rotação do eixo, do dosador ali, né, do disco, a velocidade que você vai estar trafegando pelo momento do plantio na tua lavoura. Só lembrando, pessoal, isso aqui a gente trouxe um resumão para vocês, mas todas essas informações vocês encontram mais detalhadas lá no nosso manual do operador da plantadeira, tá? Tanto seja ela como taxa variável, quanto ela seja taxa uma plantadeira mecânica, né? Aquela por engrenagem lá. Inclusive, como é que se faz esse ajuste dessa população, tudo certinho. Você tem todas essas informações lá no manual do operador. Lembra sempre, né? O manual é do operador, então tenha ele ali já no seu, dentro do trator, do seu lado ali, porque ele vai te ajudar a fazer sim um melhor trabalho, tirar dúvida dessas coisas, né? Então a gente tem aí o nosso 0800, né, para a gente finalizar, né? Só para a gente chamar a atenção aí para o 0800. Eu sei que são assuntos aí que geram dúvidas, às vezes o pessoal não vai estar ao vivo para a gente responder a pergunta agora, vai assistir depois. Entre em contato aqui agora eu estou mais retinho aqui, o nosso 0800, né? E eu tenho ali o nosso, vamos falar aqui, tá por cima do Flávio agora. Nós temos o nosso WhatsApp aí, eu estou feito doido aqui, apontando para cima, né? Pessoal, o que a gente tinha para falar sobre seleção de disco era isso. A gente falou que a gente ia tentar não estourar o tempo, mas a gente estourou, né? O Thiago já está ali, estourou. Então a gente está aqui já, mas o assunto que a gente tinha para falar era esse. A gente espera que vocês tenham aproveitado e aproveitem esse conhecimento, porque ele não vai ser só agora. Essa live vai ficar gravada tanto no nosso Instagram quanto no nosso YouTube. Então, vocês podem assistir depois. Por isso que aproveitem esse conhecimento ao máximo, porque ele é um conhecimento de graça que a gente está tentando ajudar o máximo de gente possível, porque a gente tem aí está lançando, um slogan aí, né? Um slogan, né? Que é com conhecimento o agro não para, né? E isso é uma verdade, porque quem tem o conhecimento tira melhor performance, o equipamento dele desempenha melhor. Então, a gente tenta fazer isso porque quem vai ser ajudado, quem vai ter essa resposta desse melhor desempenho, são vocês lá do outro lado, vocês aí do outro lado, que vão estar sabendo melhor regular um equipamento, vão estar conhecendo sobre seleção de disco. Então, a minha distribuição não está boa, pode ser meu disco. Então, tudo isso, pessoal, é para vocês. A gente está fazendo isso aqui, para vocês. A gente aprende muito, eu estou aprendendo muita coisa com o Flávio aqui nesses 2 dias aí, que a gente, para falar 2 dias e meio, né, que ele está aqui com a gente. E assim, o conhecimento é uma coisa constante, não para nunca, né? Então, sempre busquem, tá lendo, tá buscando os vídeos aí que a gente está postando aí, tá? Olha só. Eu observei isso aí, só para lembrar, a gente tem uma última pergunta e ela do é Acácio, boa, né? Ela é boa. Olha só. Qual a velocidade correta para o Promax 40 para ter a melhor performance? Acácio, vamos lá. Se a gente olhar para a operação de plantio, para plantadeiras a vácuo, a gente já pode plantar com velocidades maiores do que a gente planta com plantadeiras mecânicas, né? Isso. Então, se você já viu lá um plantio de plantadeira mecânica, que não é a vácuo, né? 4 por hora, até 6 por hora. Agora, quando a gente está falando de plantadeiras a vácuo, a gente já planta acima de 6 por hora. Se você me perguntar qual que é a melhor velocidade de plantio, eu sempre vou te responder, depende da sua janela. Isso. Porque tem clientes que vão plantar 6,5, 7, 7,5, 8. Tem clientes que plantam a 9 até a 10. Então a plantadeira, óbvio que o conjunto dele, se tiver dimensionamento para atender essa velocidade, legal.
e ele tem que cuidar dos ajustes que a gente comentou aqui e outros ajustes. Sobre o Promax 40, qual a melhor velocidade dele? Então, começando a responder, depende da tua janela, que é aquela quantidade de hectares que você tem que fazer num dia, com uma linha de plantio ou com a tua plantadeira, para você plantar lá seus 1.000, seus 500, seus 2.000, 3.000, em, sei lá, 10 dias ou 20 dias. E aí vai depender também, Cássio, do quanto você quer jogar de sementes ali por hectare ou por metro. Mas se eu tivesse que te dar um norte, é até 8 km por hora, porque daí você pode ter todo o desempenho do teu dosador e da tua plantadeira otimizados, né? Isso. Agora, se você tiver necessidade de janela urgente, quer aproveitar uma umidade específica de um talhão, você quer andar um pouquinho mais rápido, então cuida de outros ajustes. Ou não, se você estiver mais tranquilo, quer mais um pouquinho devagar, 7,5, 7, 6,5, vá mais devagar que você vai ser também bem atendido. Certo? Muito bem respondida essa pergunta aí pelo Flávio, né? Eu queria agradecer com essa resposta aí, a gente finalizar a nossa live aqui. Queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Não deixem de se inscrever nos nossos canais e convidar vocês para a nossa próxima live às 7h30 da noite, que é sobre os ajustes dos dosadores aí de semente, tá bom? A gente vai responder a pergunta do Zanetti com mais detalhes, né, sobre a questão da utilização do grafite, né? Sim. Então a gente vai falar sobre esses ajustes, pressão de vácuo, regulagem de disco, pressão de disco. A gente vai fazer isso tudo hoje às 7h30 da noite. Então aguardo vocês aqui nesse mesmo canal. Pessoal do Instagram, obrigado pela presença e aguardamos vocês aqui até às 7h30 da noite. Tenham um excelente bom dia. Obrigado e bom dia para vocês também. Tá bom? Obrigado, pessoal.